lá no Face. No Insta, perdão. Caí, meu Deus. Mas Tá? vamos voltar Pode ir aqui. pra lá. Gente, seja bem-vindo todo mundo, tá? Que tá chegando. Jesus. E hoje Olha o nós caos. seremos convidadas da Larissa. Tá? Gente, eu tô fazendo um roteiro de convidados sensacional, então vocês não percam. Vai ter tanta gente boa. Ai, eu queria tanto falar, mas eu não posso. Porque é novidade. Porque, na verdade, Eu vou esperar ela chegar aqui a gente tá fechando a agenda, pra tá? tirar o som aqui do Inclusive, Face. se tudo der certo, e aí qualquer coisa vocês ligam lá no Magras e xinga eles. Mas assim, eu acho que vai dar certo. Sexta-feira a gente vai fazer a live. Então eu não vou nem postar, tá? Começou o negócio, vocês entram aí. E aí depois eu compartilho a live, Aí, tá? ela entrou. Pra gente... Deixa eu adicionar Larissa aqui. já chegou aqui. Oi, Lá. Deixa eu ver esse aqui, tá certinho. O som. Aê! Tudo bem? Eu acho que no Face não tem como mesmo se não é de celular. E eu não tô com 2 celulares que nem você, eu tô com laptop. Pode ser isso, pode ser isso. Mas enfim, vão te ouvir sua vozinha. Gente, vocês estão ouvindo a voz da Larissa? Tá tudo certo? Não! Todo mundo me ouve. Todo mundo tá ouvindo e a gente vai... Vamos que vamos, né, gente? É o jeito, eu não tô com outro celular, porque senão, coitado, eu já tô pegando o laptop do Lucas. Se eu ainda pegar o celular dele, aí ele me aí ele te esgana. Gente, eu vou colocar uma iluminação aqui. Peraí, que tá muito escuro. Ai, que gostoso. Gente, você nem viu, quando eu comecei aqui, caiu o celular, foi uma lambança, assim, uma entrada triunfal. Nem me fale, eu estava testando antes e estava tudo péssimo aqui. Oi, Gra, prima, tá chegando. Eu não fixei aqui, deixa eu fixar o comentário. E agora foi. Oi, povo. Gente, eu vou pedir, como esse assunto eu quis fazer com você por causa do teu trabalho na pós, eu posso pedir para você se apresentar primeiro e depois eu me apresento? Pode ser. Bom, não sei, né, o que vocês querem ouvir de mim, mas é o seguinte. Eu sou psicóloga, sou formada... não sei. Eu só sei que eu tenho... 2011 eu me formei. 2011 eu me formei. E desde 2010, ou comecinho de 2011, a gente já vai para os atendimentos clínicos, né? Desde então, dos atendimentos clínicos, eu já comecei a fazer o atendimento, já faz mais umas 10 anos que eu faço atendimento clínico, e já sexualidade e relacionamento, né? E aí foi chegando o público que eu trabalho mesmo, mulheres, né, homens e relacionamento, tudo focado nessa área de sexualidade aí. E aí eu fiz a especialização em terapia cognitiva, que é uma teoria clínica, tá? Que é o que dá o embasamento de eu olhar o ser humano. Então, é esse tipo de análise que eu faço através da terapia cognitiva. E aí eu me preparei para isso, né? E depois eu decidi fazer a especialização em terapia sexual. Mas antes disso, eu fiz vários cursos de educação sexual e de sexologia clínica para embasar meus atendimentos. 3 cursos só antes da especialização. Essa sou eu. Eu atendo no interior, né? Presidente Prudente. E online. E Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Que os atendimentos presenciais em Oswaldo Cruz. E como é que tá esse lance presencial? Acho que teve um período que você não estava podendo fazer e aí voltou agora com as adaptações. Eu fiquei pouco tempo sem... Olha, a Cris chegou aqui. Eu fiquei, na verdade, pouco tempo sem atender, porque saudades. A cidade de Oswaldo Cruz, eles estavam no verde, né? Tava tranquilão. Então, eu nem parei. Na verdade, eu fiquei 2 semanas só sem atender.
E aí Aham. depois eu voltei pro presencial. Então eu tô atendendo presencial normalmente, só que hoje eu não tô pegando mais pacientes no presencial, é só no online. Então, novos pacientes, não, só Sim. pacientes novos no online. Até porque já tá vindo demandas de outras cidades, porque aqui no interior não tem especialista, especialista que estuda mesmo. Tem pessoas que Uhum. atendem, né, a área de casal, mas não sexólogo, psicólogo focado na sexualidade. Então, aqui não tem. Então, o pessoal tem procurado, tem me conhecido e tem chegado na parte online mesmo. Uhum. Para quem está chegando aí pela Aline, eu sou Larissa, uma sexóloga em formação. Era para eu ter terminado o curso aí de educação em sexualidade em junho, só que aí com essa confusão toda, a tua turma está dando aula online, mas a minha não, porque a É, gente está precisando fazer o projeto social. Então, a isso, intervenção não é possível ser feita no momento. Então, a gente verdade, está com né? as aulas suspensas. Inclusive, acho que foi segunda que a gente recebeu o recado que provavelmente esse ano não vai rolar. A gente estava com expectativa É, de retornar mês que vem, né, em setembro. Tava aquela coisa, agosto, setembro, mas tá vendo que não, provavelmente não vai rolar. vai Então, muito, depende do coronavírus, né? então provavelmente só metade do ano que vem que eu vou me formar. É, O que eu acho que é uma boa notícia para quem está comprando os meus cursos e consultorias, porque com eu acho certeza. justo eu colocar um desconto, né? Eu estou cobrando um preço mais acessível até eu me formar. Depois que eu me formar, eu coloco o preço cheio. Isso. Estou atendendo online com consultorias e cursos online. O próximo curso que eu tô programando aí para fazer é de autoestima e sexualidade, que eu vou incluir uma técnica que eu aprendi na Austrália, quando eu morava lá, Ai, que que legal. eu usei. Eu faz um bom tempo que eu percebi que eu preciso voltar a praticar mais e ter como um hábito diário. E como eu estou tendo essa demanda, eu achei que seria bom tanto para as pessoas que estão com essa demanda quanto para mim mesma. Então, Isso, vai ser todo mundo sai ganhando, né? que legal. E já dei outros cursos online, mas a princípio, no momento, o próximo será esse, mas ainda não estou com detalhes. Então, só as consultorias online mesmo, que eu atendo tanto individual quanto casais, trisais, etc. Legal. Ou famílias. E estou me especializando em duas áreas que são minhas paixões, que é a não monogamia ética e os fetiches, né? Que são as parafilias, BDSM, Olha, fetiches e gente, deixa eu mostrar pro pessoal do Facebook você, não sei se eles estão vendo. Peraí, gente, não consigo eu não, mostrar, meu Deus do céu. Não eu não vai, tenho dois nem sei. celulares para entrar no Face. Eu tentei pelo laptop, mas não deu. Eu entrei aqui, eu tô vendo a live. Tá, dá para ver sim. Dá? Passou. Ah, então tá bom. Eu, Gente, dá para eu ouvir? tentei, Vocês mas aqui do não deu. Facebook me falam se vocês estão ouvindo a Larissa, tá? Porque eu que tô sendo entrevistada hoje, tá? Mas se vocês quiserem Bom, mandar pergunta por aqui, pode mandar. Aí eu vou falando aqui, nos dois. isso. E aí, ano passado, a gente teve um período que a gente apresentou trabalhos e Isso. eu eu senti que estava no momento de falar sobre o assunto que você trouxe no teu trabalho. Por isso que, né, eu já estava falando com várias pessoas, tenho feito algumas lives com vários colegas da pós. Então, eu achei, não, agora é o momento de entrar nesse assunto. Porque eu sinto que tem várias questões que a gente não pode Uhum. entrar de cara, né? A gente tem que ir É, construindo uma base. Então, quem vem me seguindo tá tendo uma base agora, já tá entendendo melhor o que é a não monogamia também, porque eu não podia chegar logo de cara, pá, não monogamia e pá, fetiche. fetiche, monogamia. Tipo, calma. Calma aí, né? É, BDSM. e também para as pessoas não se assustarem no sentido de acharem que eu sou contra a monogamia ou que eu sou Uhum. contra um relacionamento que não tenha, né, fetiches, que sejam o que a gente É chama de baunilha. interessante, né, Larissa? Porque quando a gente fala da não monogamia, né, as pessoas acham que você já está fazendo algum tipo de apologia ou que você está sendo contra É, o outro modelo. E não é isso. É que a gente traz na questão da amplitude
as questões. Exatamente. Que deu uma travadinha. Quanto que Deu uma travadinha. Ui, tá me ouvindo? Travou, deu uma parece. travadinha aqui, agora acho que voltou. Aí, voltou. Tá baixinho Sim, o mas é som. bem isso, porque quando eu falo da não monogamia, eu não tô falando contra a monogamia como um todo. O que eu falo para as pessoas que o problema é quando a gente repete os padrões de maneira alienada, ao invés de escolher conscientemente aquilo. E Isso, eu não preciso trazer uma bandeira a favor da monogamia, porque ela já é o padrão. A gente já vê essa bandeira dia e noite, todos os dias da nossa vida. com certeza. Então, é sair da normatividade para acolher todas essas diversidades. Tanto é que eu coloco no fim de cada post meu celebrando a diversidade. Então, é esse o intuito. O Então, não objetivo, fujam, né? caso vocês, né, estejam na monogamia, porque, inclusive, eu trago vários ensinamentos dessas duas comunidades, do fetiche e da não monogamia, e trago para todo tipo de relacionamento, inclusive a monogamia normalzinha, heteronormativa, cis, tudo no padrãozinho. A gente aprende muita coisa com esse pessoal. Verdade. Quer dar uma introdução aí no assunto, no tema de hoje, que é um tema Vamos lá. Pesado. Gente, tudo bem? Oi do Facebook, o pessoal tá chegando, tá falando oi pra mim. Beijo, 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 beijo todo mundo aqui. Gente, é o seguinte, quando a gente começa a falar, né, a lei do débito conjugal, o que que é isso, a lei do débito conjugal? E débito, né? Gente, vamos pensar em poupança, em conta corrente, né? Então a gente tem o débito e o crédito, né? Quem tá no vermelho, quem tá no azul aí. Vamos pensar nesse sentido. E a lei do débito conjugal, ela traz o quê? Essa visão de eu estou devendo algo para alguém, né? E aí, antes da gente contextualizar um pouco, eu gostaria assim que a gente abrisse a mentalidade agora para tirar as normas, porque a lei do débito conjugal, ela é uma norma e que ela foi quebrada, glória a Deus, por isso, né? Abriu-se uma outra lei para, porque aqui no nosso Brasil é assim, né? Só para cair uma lei tem que entrar outra, né? Então, criou-se uma outra lei que é a lei para proteção, né, para a queda dessa lei do débito conjugal. Então, o que seria o débito conjugal? Antigamente, vamos contextualizar até um pouco da história da sexualidade. A gente entende que a sexualidade, ela é nós, né, o ser humano como um todo, e que dentro dessa história tem as questões culturais. Então, a cultura sexual, ela foi vindo e foi colocando, as pessoas foram colocando regras para entender a sexualidade. E aí, um momento lá da nossa cultura, da nossa história, aconteceu o seguinte: as pessoas começaram a se relacionar, ter um monte de filho, e aí o ser humano, os homens, eles foram vendo a necessidade de construir, que aí entra a monogamia, de construir uma restrição nos relacionamentos por conta que eles tinham terras, né? E eles foram tendo filhos, e eles precisavam saber se aqueles filhos eram deles. Por quê? Porque antigamente as pessoas viviam em forma de aldeia, assim como vamos pensar nos índios, né? Hoje vivem ainda em forma de aldeia. Então as pessoas não sabiam, porque não tinha aquela ideia muito de relacionamento. Só meu, só teu. Era um relacionamento, era tudo aberto, o relacionamento era aberto, né? Então, os homens foram entendendo o seguinte: eu vou morrer. Para quem que vai ficar? Quem vai dar continuidade nos meus gados, na minha terra? Quem que vai dar continuidade nisso? Porque eu não posso perder. Eu preciso dar continuidade nisso. E aí, o que aconteceu? Veio essa regra de que as pessoas precisavam ter o quê? Um único casal, tá? Então, vamos nos restringir a um único relacionamento, tá? Então, foi aí feito o pacto, a lei, a regra da monogamia, tá? Então, era todo mundo aberto, e aí eles entenderam que para saber se aquele filho era deles e era o herdeiro, precisava ter a certeza da fidelidade dessa mulher, tá? Gente, Propriedade olha o privada. parênteses. A fidelidade dessa mulher. Cadê o homem nessa história? Podia sair comendo todo mundo? Tá?
Fica a dica. Aí, Essa permissão do homem sempre foi muito mais flexível, né? exatamente. E aí a gente, então, aí dentro dessa história, né? Então, as leis, foi criando essas leis, né? E aí foi vindo as leis em forma de escrituras, né? Então entra o casamento, né? De forma escriturária. Por isso que hoje, gente, é um contrato, né? A gente tem, quando a gente está namorando, é um namoro, aí depois a gente vai lá nas redes sociais, coloca um namoro sério, né? E depois você coloca casado, mas você só coloca casado, você pode ver que a maioria das pessoas quando tá com contrato, senão elas nem se consideram casados, porque não tem nada nesse papel. Então foi feito as leis, né? As leis aqui, e para ter a certeza de que aquele casal tem o filho e aquele filho vai herdar aquelas terras, ok? Aí veio o quê? A regra de que como o casamento ele foi constituído para construção de filhos e de família, né? Porque era tudo nessa visão de ter herdeiros, então entrou-se a regra do que essa mulher tinha que coabitar com esse homem para ter filhos. Então, antigamente, e muitos ainda a gente vê o quanto que isso fere, né, na sexualidade, a cultura, de que a mulher ela tem um casamento e ela tem uma vida sexual não saudável, não prazerosa, porque ela vai em busca do quê? De cumprir essa leizinha. Eu transo para ter filhos. Né? Então, isso é dessa historinha que veio, tá, gente? Então, que aconteceu? Dentro dessa lei, como precisava de herdeiros, então a regra era: a gente casa, faz um contrato, e nesse contrato a mulher tem que conceber filhos para esse homem, tá? E então não podia ter recusa no sexo. E aí, para não ter recusa, porque essa mulher precisava de não sei quantos trilhões de filhos, né? Quem é da época que a avó tem um monte de filho? Eu tenho, gente. Minha avó tinha um monte de filho, né? As duas, do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Agora eu não lembro nem quantos que eram. A tua família também é assim, Larissa? Os meus avós já eram de famílias um pouco menores, mas os pais deles eram grandes, assim, as famílias já eram bem grandes. Eu acho que na minha família, por um lado é 6 e o outro é 7, porque teve perdas de filho, mas eu não lembro. Sim, era bem comum. Eu tenho que contar, mas eu não lembro. Eu tenho que contar certo, mas é em torno de 6, 7, 8, por aí, né? Então, assim, e é recente, se a gente for ver, é muito recente, né? Então, a regra era, né? O contrato foi feito. E aí, no nosso Código Civil, entrou o quê? Essa regra de que a mulher não podia ter, não era visto o ato sexual como prazer, e sim como fecundação. Então, eu tenho filho, eu transo para ter filho. Procriação. Procriação total. O engraçado é que se mulher precisasse ter prazer, né, gozar para engravidar, com certeza a gente teria bem menos pessoas no mundo. Já o homem, ele precisa ter esse prazer e chegar à ejaculação, que nem sempre é conjunta nem sempre tá ligado, com gozar, com orgasmo, mas geralmente é. E para ter a gravidez, a gente precisa dessa ejaculação, né? Então, se a gente fosse que nem as porquinhas, que as porcas precisam sentir prazer para ovular, seria uma história bem diferente. Pois é. É verdade, né? Com certeza. E a gente vê o quanto que é letal, né, dentro dos relacionamentos, quando a mulher ainda ela tem, a mulher e o homem, né, o casal, independente de se é casal ou não, mas essas duas pessoas, esses dois gêneros, quando eles têm essa visão de que o sexo não só é mais focado na questão de eu ter que cumprir uma regra, né, uma lei, cultural do que fazer sexo por prazer. Então, é recente, se a gente for pensar. Até a descoberta do clítoris, que é o órgão sexual feminino, é tudo muito recente. Né? Então, ainda em alguns países, eles fazem, né, a punição da mulher. Então, corta o seu órgão para que ela não sinta prazer. Infelizmente, tem isso ainda. Na Índia, né, se não me engano. Então, assim, tem... Na África também. E é restringido, né?
Exatamente. Então, eu anotei assim, existem várias alterações no Código Civil, mas a lei do débito conjugal, ela é bem antiga, ela veio do Código Civil, né? Então, ela veio no artigo 231, que era recepcionado pelo artigo 1566 do Código Civil, que foi colocado como regra, tá? Então, era obrigado, a mulher, independente se ela quer ou não, ela era obrigada a transar, a ter um ato sexual, porque está na lei. Então, a lei era reprodução. Então, assim, o que que era ruim, né? O que que é ruim que a gente vê dentro dessa regra, dessa lei? Que muitas mulheres, elas sofriam o quê? Uma cultura, né, de punição, de entrega sexual, vista como um objeto só para ter filhos, tirando todo o lado humano até da mulher, não pensando na mulher enquanto ser humano, mas enquanto uma pessoa que só produz, né, reproduz, né, de geração em geração. Então, tudo isso foi criando vários outros problemas até emocionais e também no próprio homem, porque aí a gente vai estudando toda a história e a desconstrução da lei Era isso que eu ia e vai perguntar para vendo você. E do outro lado, né? Porque o machismo, infelizmente, isso, ele não afeta só a mulherada. Ele afeta todas as pessoas de todos os gêneros. Então me conta do todas outro as lado pessoas. também. Do outro lado, né? Eu coloquei aqui até que é assim, ó. A lei do débito, né? O fato de eu ter que fazer sexo por obrigação e não por vontade, ela vai fazendo e ela vai criando na mente da pessoa uma obrigatoriedade. Né? Então, eu tenho que. Né? E assim, ó, nessa regrinha, né, de lei, aí a gente entra na questão do machismo, por quê? A questão do machismo seria o que nesse sentido? Que não que só o homem vai ter prazer, não é isso, mas no sentido assim, tem essa situação, mas no sentido assim, ó, a lei ela é bem rígida, né? É só para isso. Então, se o homem quiser sentir prazer, ele não sentia com a sua esposa, ele ia para prostituição, tá? Então, aí vem até aquela cultura que eu postei esses dias, que que ainda hoje a gente escuta muito. Mulher para casar é santa e a puta tem que ser puta na cama, tá? Por quê? Porque antigamente era visto dessa maneira. Então, a santa tem filho, a puta é no bordel. Então, a puta pode sentir orgasmo, pode sentir prazer, pode pôr uma lingerie legal, né, esportivo, prender o cabelo assim. Eu esqueci de passar, devia ter passado batom vermelho, né? Passado batom vermelho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Essa pode sentir prazer. A outra é a dona de casa, que vai cuidar dos filhos, que vai reproduzir filhos para esse homem e tudo mais. E aí, aonde vem o problema também para os homens? Que se ele não conseguir, ou se ele não comparecer, se ele não dá conta, ele também cai dentro dessa cultura machista, porque ele vai sofrer, né? Que homem é esse que vai dar conta de uma lei que ele é obrigado a dar conta, né? Ela tem que ceder e dar para mim e eu tenho que comer. Tá? Então, infelizmente, é esse o processo. E aí o homem também sofre com isso, tá? E sofre muito. E eu vou até abrir um parênteses, eu tenho um caso, já tive casos assim, que o homem viveu a lei do débito conjugal. Então, assim, ele se sentia obrigado a transar todos os dias, mesmo que ele não queria. Porque a ideia dele era assim: eu casei, eu tenho que comparecer, eu sou homem. E ela tem que ceder todos os dias. Então, os dois, né, esse casal, eles estavam morrendo emocionalmente, porque eles chegaram destruídos, né? Porque eles tinha dia que eles não queriam. É uma violência, né? Violência. Os dois, tadinhos, estavam se violentando por conta dessa regra,
né? Sem saber que eles estavam se colocando numa situação de violência, né? Então, essa regra faz isso, né? E aí eu até anotei aqui que tem alguns países que não aceitaram essa lei, que eu achei sensacional, nem sabia disso, né? Então, eu vou até falar. Austrália, Holanda, México e Suíça não aceitaram a lei, não aderiram. E depois de um tempo, essa lei foi desconstruída, né? Que aí veio a lei para bater, né? Veio a lei do estupro marital. Que aí a gente precisa falar um pouco disso e eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. Por que que a lei do estupro surgiu? Como que ela surgiu? Por que que as pessoas conseguiam, né? As pessoas jurídicas, né? Pensar que a gente precisava, em algum momento, desconstruir ou diminuir, né, essa lei do débito conjugal, cair ela por terra e construir uma nova lei que tirasse, banisse essa lei. Porque aí a gente tem que dar graças a Deus a Maria da Penha, né? Porque se não fosse a Maria... Me arrepia, só de falar. Se não fosse a Maria da Penha, talvez a gente não teria esse sucesso. Inclusive, gente, quando eu casei, ainda era a lei do débito conjugal. Eu não sabia, tá? É recentíssima a lei do estupro marital, tá? Então, a lei do estupro, ela apareceu depois da lei da Maria da Penha, tá? Que foi em 2009 que ela foi sancionada, tá? É o artigo 213, se vocês quiserem procurar, da Lei 12.015 de 2009, tá? Tem várias leis antes de mudanças, de alteração, mas essa foi a que veio para falar assim, direitos humanos, Constituição Federal, do jeito que a mulher tem liberdade sobre o seu próprio corpo e ela tem a possibilidade de ter opinião sobre si mesma, então tá sancionado direitos sexuais, direitos humanos, lei do estupro, porque no casamento ela tem o direito sobre o próprio corpo. Gente, essa lei do débito conjugal, ele vinha muito dessa cultura de que a fundição dos corpos, tá? Então, fortaleceu muito a lei do débito conjugal na cultura de que o homem e a mulher, quando eles se casam, né, eles são uma só carne. Então, veja bem, gente, se eu sou uma só carne com o meu parceiro e o meu parceiro quer ter um ato sexual comigo, se eu sou dele, eu tenho que ceder, né? Então, essa desconstrução veio assim. Pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho importante também a gente deixar claro que é bem diferente quando a pessoa não tá tão afim, independente do gênero, tá? Não tá tão afim, o outro vem e começa a instigar e tal, e aquilo não é agressivo para outra pessoa e ela faz, mesmo que seja para agradar, mas isso não chega a ser uma agressão, mesmo que ela não esteja super afim e mesmo que esse desejo responsivo não apareça. Porque se a gente esperar sempre que a vida inteira a gente vai ter o desejo espontâneo, a gente vai parar de transar, porque vai chegar algum momento que esse desejo espontâneo provavelmente não vai existir para nenhum dos lados. Exato. Então, se um dos parceiros tem a iniciativa e instiga o outro e o outro a outra pessoa tá bem para continuar sem se sentir agredida, tá tudo bem. O problema é quando a gente se sente na obrigação para não perder aquela pessoa, como se fosse direito dela fazer com o meu corpo que ela bem entendesse a hora que ela quisesse. E não é exatamente assim. A Liliane pôs assim, o machismo, infelizmente, é estrutural. Gente, ela é advogada, eu vou chamar você para falar aqui com nós, tá? É estrutural e realmente é estrutural. E, de fato, é verdade, gente. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque algumas pessoas me perguntam essa diferenciação. Uma coisa é eu não estar com vontade de transar, de ter um ato sexual, e aí eu recebo carícias e o meu corpo, ele se abre. Né? E eu não fico com essa sensação de que eu estou fazendo algo por obrigação, que eu estou sendo punida, que eu estou sendo invadida, tá? Então é interessante a gente ter essa visão que a lei do débito conjugal,
que hoje é o estupro marital, se você fazer por obrigação, você está sendo sim abusada dentro do seu relacionamento, é porque se você se sentir invadido, se você se sentir punido, magoado, se você se sentir com os seus direitos rompido ali, né? Porque o outro te forçou, você está vivenciando ali um abuso. Agora, Aline, mas eu não queria, e aí o meu parceiro veio e estimulou a minha parceira, né? Que nem no caso que eu contei de um casal, na obrigação, e aí eu, né? Partiu. Agora, se você está se sentindo invadido, não. Invasão quebrou teus direitos. Se você está fazendo alguma coisa, você está se sentindo forçado, isso invasão mesmo, e aí entra a questão do estupro marital, né? Que é o crime de estupro dentro do relacionamento, tá? E quando a gente fala relacionamento, é bom deixar claro que não é só a questão do casamento. A lei é dentro do casamento, mas a gente pode abrir o paralelo também para os relacionamentos de casais de namoro, porque existe também muitas vezes o assédio e o estupro dentro do relacionamento. Porque, eu tô namorando, eu tenho que, né, tem que ceder. Não, tá? Então, tudo tem que ser avaliado, tá? E aí, essa disfunção que eu tava falando, né, de uma só carne, se eu entender que o meu parceiro, que o meu corpo é do outro, eu posso me permitir, se isso for muito forte, eu posso me permitir sim a ser invadida, a entrar dentro do movimento de estupro ali, porque eu entendo que o corpo é do outro, né? E aí eu tenho que ceder todas as vezes, mesmo não querendo. Tá? Então, a gente entende o seguinte, que você pode ter isso até como uma romantização, mas no dia a dia você tem que entender que o seu corpo é seu, as suas necessidades são suas, a sua individualidade é sua e a sua privacidade é sua, né? E o seu parceiro né, a individualidade Outro dele. indivíduo. Porque, gente, vamos pensar, né? Eu vou viajar aqui na maionese, mas se o nosso corpo é do outro também, ele tinha que sentir a dor do parto, né? Ele tinha que sentir a dor de cabeça que você tem, as cólicas menstrual, né? Por que ele não sente, né? Muito Então a bem. gente tem que fazer essa separação, tá? Tá, ok, na romantização isso é muito bacana, traz uma questão bem de proximidade, de intimidade ao casal, mas assim, ó, separem, gente. O romantismo é bacana até um certo limite. Passou disso, a gente tem que olhar as coisas de forma Sim. racional, né? E aí entra essa questão do estupro mesmo. E graças a Deus, né, teve essa possibilidade, infelizmente, da Maria da Penha passar por tudo que ela passou, né? E aí ela foi uma militante em mudar os direitos da mulher, em buscar olhar para a mulher como um ser humano e não mais como uma pessoa que só reproduz, né, filho, e só tem filho, e só tem ações sexuais por conta de filho, 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 né? Para o outro e olhar para ela enquanto indivíduo. E aí aconteceu tudo que aconteceu e foi vindo a reestruturação do Código Civil e aí a lei do estupro entrou dentro do Código Penal. É pena, tá? Então Eu não acho é que porque a lei do débito conjugal é dentro do Código Civil. Casou, você estava sobre a lei. E aí a lei do estupro, ela entrou já no Código Penal. Tá? Então é interessante visualizar toda essa questão, porque assim, ó, olha a diferença para entender, para as pessoas entenderem o peso, tá? Por isso que eu acredito que fez quem estudou, as pessoas que estudaram e colocaram, determinaram a lei, sancionaram a lei, colocou dentro do Código Penal, por conta até dessa questão de realmente levar muito a sério, senão ia ficar tanto faz, tanto fez, né? eu acho bem importante essas questões de romantizar e demonizar, né? Eu, como falo bastante dessas comunidades fora da curva, que geralmente são marginalizadas, elas são demonizadas, né? Esses comportamentos, essas escolhas, enfim, esses perfis de pessoas. É
essas romantizações são muito perigosas. Você quer romantizar? Romantize nos momentos que são propícios para isso. Eu acho Isso. muito lindo a pessoa se sentir uma unidade com a parceria em momentos específicos. Quando elas estão numa sintonia muito grande de decisões importantes, quando elas realmente estão num sexo que elas sentem, né? Aquela coisa até meio mágica e realmente se sentem como se fosse um corpo só. Nesses instantes que é consensual e os dois estão nessa sintonia, dois ou mais, enfim, aí Até o sim Tantra. é legal de ter isso. Ui, travou aqui. Né? Nessa... Eu Travou, falei volta. assim, o Faz de novo. Tantra, nesse momento, ele entra, né, nessa conexão, nessa uma só carne. Nossa, gente, isso é Exatamente. muito bom. Porém, Sim, exatamente. A questão de objetificação, né, ou submissão, não é porque a mulher é feminista que ela não possa ter fantasias de submissão. Ela pode ter e ela tem a liberdade sim, de ser e fazer e exercer a sexualidade dela do jeito que ela quiser. Se ela percebe que é uma escolha dela, é um desejo dela genuíno, isso é problema dela. Ela pode fazer isso e ela isso, vai fazer isso desde que seja consensual. O que a gente não quer é que as pessoas achem que só porque nasceu com uma marca da fêmea, ela automaticamente tem que ser submissa. Ela tem que isso, pertencer ao outro. Tem momentos eróticos que é muito gostoso a pessoa se sentir objetificada ou se sentir pertencente ao outro, se sentir na submissão, na entrega. Mas isso são momentos específicos que eles conversaram, que eles deram consentimento, tem aquele acordo, aquele contrato. Não é o tempo isso, inteiro, não é a vida inteira da pessoa que passou a ser da outra ou que ela é naturalmente desse jeito por papéis de gênero só porque nasceu com uma marca com uma coisa ou outra entre as pernas. É isso que a gente quer deixar bem exatamente, claro as diferenças. A gente não. Toda vez que a gente exatamente. demoniza ou romantiza alguma coisa, põe o pé atrás. É. E veja Eu acho onde que assim, isso encaixa, onde que isso mexe com você de verdade e quando que isso é incutido e você só repete e não percebe que tá te fazendo mal ou fazendo mal para uma parcela da população. exatamente. E assim, Larissa, eu penso assim, ó, tudo que é extremo, né? Os extremos, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, se eu tô tendo extremos e eu não consigo sair desses extremos, que aí é no momento de eu buscar ajuda, né? Então, eu busco uma orientação, uma consultoria, eu busco uma terapia. É nesses extremos, porque eu não posso vivenciar o extremo. Se eu tô romantizando demais, eu vou ter algum extremo ali, algum problema. Se eu estou deixando a coisa tudo no objeto, né, objetivizando, eu não consigo falar essa palavra, não adianta. Objetificando. Não, mas não sai. É isso, gente. Objeto feminino. Se eu estou indo por objeto, né, racionalizando demais, pronto, prefiro essa. Racionalizando Sim. demais também é um problema. Então, todas essas questões, ela vai gerar problemas de saúde mental. Né? Então, como eu falei, tanto para o homem, porque assim, existe uma situação, Larissa, que eu acho que eu falo muito para os casais que eu atendo, e às vezes, né, a terapia individual, quando vem com demandas focada para a sexualidade, que é o Uhum. seguinte: nós estamos numa era bem complicada. Por quê? Porque ela é uma era de transição entre Sim. eu pensar muito no tradicionalismo e eu desconstruir o que não é funcional para minha vida. E tem Uhum. muitas pessoas que estão sofrendo, né? Por quê? Porque ela Tá tem uma perdido. perdidaço, né? Por quê? Porque eu até achei interessante outro dia que eu tava atendendo um casal que eles falaram assim, Aline, mas assim, ó, como que eu vou lidar com um relacionamento mais saudável se eu tenho tantos ciúmes assim, né? Falei, opa, Uhum. vamos para os extremos. Por quê? Porque o ciúmes vem de uma questão da possessão, né? Uhum. Aí entra de novo naquela historinha que eu mando em você, você é meu, minha propriedade, nós temos um contrato, nós somos uma só carne, nós somos um. Lá, 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 lá. E aí entra a Uhum. possividade, né, sobre a pessoa.
Então, O ideal essa do amor transição... romântico, né? Essa coisa de Isso. depender muito do outro, de um ser a É. metade do outro, em vez de dois Eu ia indivíduos falar completos. isso. Gente, eu abomino, né? Às vezes a gente fala no sentido de que está trazendo um contexto aqui, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, terapeuta, essa história de que você é minha alma gêmea, metade da minha laranja, a tampa da minha panela. É bem Vamos complicado. utilizar esse termo no romantismo, que é aquilo que a gente estava falando. Agora, a racionalização desse negócio, o negócio é mais embaixo, gente. Uhum. Quantas mulheres, ou homens também, em relacionamento difundido com doenças emocionais por conta de uma dependência emocional é tão grande por conta de achar que a fulana ou fulano é a metade da minha laranja. Uhum. Então, nesse sentido, eu sou militante, gente. Vamos. Por quê? Porque um dia eu pensei assim, Sim, tá? Por isso quem que nunca, hoje né? e um dia eu pensei assim, um dia eu sofri por isso, e hoje eu penso Uhum. totalmente diferente. Por isso que eu tenho Sim. propriedade para falar, né? Porque não é só em questão de visão terapêutica, eu vivenciei. E é muito difícil você ter uma dependência no outro, você achar que você não vai É muito dar sofrimento. conta. Muito sofrimento se você achar que você não vai dar conta sem a outra pessoa. Não, para com Uhum. isso. O outro, ele tem que ser, eu falo, ele tem que transbordar na sua vida. Ele não tem que Sim. ser algo que completa. Não, ele tem que transbordar, porque você tem que ser completo. Ó, Uhum. pensa no leite fervendo. Você tem que ser o leite. O que ferveu e derramou no fogão é o outro, gente. Tá? Uhum. Porque se Hoje, não derrubar, se não ferver, tá tudo bem. É porque você não tem a necessidade de ter uma pessoa que complete, né? uhum. Mas ele tem que ser Hoje eu esse. escutei de Ele tem que ser novo. esse. Hoje eu escutei de novo uma frase que eu posso falar um negócio mais chulo, Pode, aqui pode tudo. que hoje não foi a primeira vez que eu escutei, mas eu escutei ela de novo e eu acho super engraçado e muito pertinente. Que você não é a metade da laranja de ninguém, ninguém vai ser a sua metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Agora falta achar alguém que te chupe bem. Uia, isso eu não tinha falado ainda nos meus stories. Eu achei muito Isso engraçado, eu não mas tinha falado nos meus stories. Gostei dessa. E, mas saindo da parte chula, né? Vamos Uhum. trazer aqui para o lado de outras realidades. Como essas leis não contemplavam muitas pessoas, né? Porque pessoas Isso. LGBTs não Não vão estar conto contempladas, exatamente. É. né? Como que duas mulheres aí, quem que vai ser obrigado a quê? Quando são dois homens, quem vai ter contemplado com o quê? Enfim, é uma confusão. E também eu vou trazer um caso de um casal que eu conheço que ela é assexual. E ela Hum, foi se descobrindo e entendeu que, já depois de casada, ela é realmente assexual estrita. Porque a assexualidade, ela tem um espectro. Então, isso. a pessoa pode ser demissexual, pode ser gay. Eu tenho alguns posts explicando melhor o que é isso, que a pessoa tem motivos diferentes e situações diferentes que ela pode se sentir com desejo sexual, enfim. Isso. Mas as pessoas estritas, né, assexuais estritas, elas não sentem essa necessidade, essa vontade, e passa a ser uma agressão se ela acaba forçando, né? A maioria É. dessas pessoas, elas passam muito tempo fazendo sem vontade e aí vão percebendo que aquilo vai fazendo mal para elas. E aí, a solução que esse casal teve depois de muita conversa, ela se descobriu fetichista e eles têm um relacionamento não monogâmico. Então, ele consegue. Lógico, eles têm carícias entre eles, eles gostam de trocar carinho, Uhum. e, enfim. É o sexo mesmo que para ela não é Não legal. é O tão coito, a necessário. coisa mais genitalizada mesmo. Então, ela não chega a ser uma assexual aromântica. Então, ela tem esse romance com ele, ela tem a afetividade com ele, mas ela exerce uma outra parte da sexualidade dela com fetiches, com práticas fetichistas, e ele tem outra parceria ou outras, não sei detalhes do relacionamento deles, e com
outras pessoas para ter essa necessidade sexual dele atendida, que está dentro do acordo dos dois. E é bem complicado porque você vê que ela, por exemplo, já conseguiu assumir publicamente, levantar essa bandeira da assexualidade. Mas por Entendi. causa da família, eles nem falam publicamente que eles são não monogâmicos e que ela é fetichista. Então, a gente percebe que é um casal com um combo de foras da curva, que essa lei jamais conseguiria contemplar. Isso. Porque como que uma mulher assexual vai estar em eterno Então, mas débito, né? imagina o quanto que essa mulher já foi ferida, né? Sofreu por conta desses atos sexuais, dessa maneira. E assim, ó, o que eu acho interessante, você quer completar a história? Porque eu Não, ia pode falar. falar. Pode Ah, falar. tá. Porque eu ia falar uma situação assim que acontece, que eu vejo que quando a gente tem um casal, né, que eu, às vezes um paciente que chega com débito, né, que sofrem abuso, muitas mulheres não sabem que elas sofrem abuso, né? Uhum. Muitas, tá? Não Mas aí você reconhece. não reconhece, porque não sabe necessariamente. É igual eu falei antes, né? Eu também não conhecia essa lei. Eu casei antes dessa lei a Uhum. entrar, né? Então eu Sim. também não conhecia. Aí eu fui conhecer mesmo quando eu comecei a estudar sexualidade, e aí que foi vindo, né? Até antes quando eu me formei, ela era recente. Então nem Sim. se falava dessa lei, né? E Uhum. pouquíssimas pessoas falam, gente. Quando eu fui fazer meus artigos, né, pesquisar sobre isso, pouquíssimos artigos você encontra falando sobre a lei do débito conjugal, sobre o estupro Uhum. marital. Quando eu falo num ambiente sobre esse termo, todo mundo, né? Por Uhum. quê? Porque as pessoas conhecem muito pouco. Porque a Sim. questão da romantização, de que você tem ali um relacionamento de amor, né? A tampa da minha panela, gente, a tampa da minha panela nunca ia me assediar, me estuprar, me sacanear, passar por cima dos meus direitos. Então, E muitas muitas vezes, vezes o próprio parceiro também não percebe que ele está violentando, porque sim, é tão normalizada essa é, situação que se ele está com desejo e ela responde sem barrar ela ele, obedece. ele acha que tá tudo bem. Então, essa falta de Sim, comunicação e de conhecimento mesmo é que prejudica tudo. é. Eu lembro uma situação que eu atendi e que estava nítido, né? E aí, quando eu fui passar para o casal, né, o que estava acontecendo, e lógico, foi todo vários, né, não foi assim de repente, né, para você chegar e falar, e até também eu precisava entender se realmente era. E É aí, muito gente, foi tão delicado. triste, foi tão triste. Uhum. Ele, ele ficou arrasado, porque ele não sabia. Sim, Ele ficou arrasado. E assim, não quer dizer que todos têm a mesma mentalidade que essa pessoa que eu vivenciei, né? Que eu atendi. Mas esse casal realmente foi um casal assim, foi lindo depois da restauração, porque ele entendeu que aquilo estava abusivo. E aí o que eu queria falar, que para mim não me perder, é o seguinte: que muitas vezes o casal, quando eles estão vivenciando o sexo dessa maneira, eles não conhecem outras maneiras de vivenciar o sexo e o prazer. Por isso que fica muito focado na genitalidade. E aí, muitas vezes, a mulher se sente nesse estupro marital, muitas vezes não porque está ocorrendo o estupro mesmo, mas é porque não ocorreu nem preliminares, que é o que ela gosta, né? uhum. Então eu vejo muito isso no consultório, assim, ó, quando a gente começa a estudar, não que realmente aconteceu a violência, mas a violência também acontece na percepção da pessoa, né? Então Sim. ela se percebe violentada porque ela não foi estimulada da maneira com que ela gostaria, né? E Uhum. aí E o ainda eu próprio, uso sim, a própria falta de conhecimento do corpo do outro. do, Como o do outro corpo do outro, corpo responde, às vezes a própria outra pessoa não tem. não tem. Voltou, voltou.
E aí não tem essa troca, né? A pessoa não tem dela mesma, ela não sabe como o próprio corpo responde ou o que ela gosta. E aí não sabe comunicar, a outra também não sabe como responde. Um desafio que eu dou para todas as pessoas que têm pênis, independente aí do gênero, na hora do sexo, imagine por um bom tempo que você não tem o pênis. Esqueça o seu falo. Porque, na verdade... Eles vão morrer! Preliminar, esquece essa ideia falocêntrica um pouco e vocês vão ver as 1001 possibilidades, infinitas possibilidades de prazer que vocês vão ter. E essa conexão muito mais íntima que vocês vão ter. Então, tirando o falo, né, de escanteio, nem que sejam uns bons minutos, é bom se imaginar um pouco assim, imagina como que lésbicas transam. Então, se não tem um falo, né, não tem penetração, porque às vezes tem lésbica que não gosta nem de penetração com brinquedo, com dedo. Isso. Verdade. Gente, pele é o maior corpo, o maior órgão de prazer que temos. De prazer. Nosso cérebro também. Exatamente. Você só precisa achar onde que tá esses pontos. E para achar tem que explorar. Né? Tem que Exatamente. Explorar. E preliminar, eu adoro dizer que tem gente que fala que preliminar é quando você decide, então põe os bichos para fora, né, do quarto, fecha a porta, ou põe as crianças para dormir, enfim. Não. E teve uma outra pessoa que falou que preliminar, eu achei o máximo, que na verdade preliminar, quando as pessoas já têm esse acordo, esse relacionamento, a preliminar é só esse momento entre um encontro e outro. Que desde esse momento que vocês já estão juntos, aquilo já pode ser um sexo. Um beijo pode ser parte do sexo. Sim, porque é um sexo oral sem penetração. se chama sexo oral porque já é sexo. Exatamente. Então, e quando essa pessoa que tem pênis, se por Sabe acaso que eu falo, broxar não é sexo, mesmo broxando, sabe o que eu falo, ser Larissa? sexo. A preliminar, para quem gosta de vinho, é na hora que você tá tomando vinho. Porque depois vem o segundo tempo, né? Uhum. Então, é isso. Gente, o jogo começou ali, né? Eu tô tomando um vinho, uma Netflix, raspando pezinho debaixo do edredom. Seduz ali, mexendo no cabelo, né? Falando de um jeito diferente, joga uma piadinha engraçadinha, uma mensagenzinha durante o dia e tal. Isso é preliminar. Aquele movimento lá do ato já é sexo sem penetração. Né? E aí muitas mulheres, elas entendem que elas estão sendo violentadas, violadas, os seus direitos estão sendo violados, porque não aconteceu o envolvimento que ela precisa, até porque isso também, gente, não é só uma questão emocional da mulher, é uma questão biológica. A mulher precisa, gente, de 500 ml de sangue lá no órgão, para que ele fica lubrificado, para que ele fica estimulado, ereto, para ela sentir o quê? A possibilidade para liberação e penetração. Ou seja, preciso de 15 minutos, o homem de 5 minutos. Né? Então, essa diferença é necessária. Né? Não é a mulher que é só ela que quer. Não, ela precisa desse envolvimento. E aí, se essa mulher não teve, ela pode, e ela entende muitas vezes que ela está sendo invadida. Né? Então, muitas mulheres, ela entra dentro desse esquema. Por quê? Porque não houve o tempo dela, não respeitou o tempo do corpo, foi direto, só pensou na genitalidade dele, né? E não na dela. De vez em quando, uma rapidinha aqui, uma rapidinha ali, tudo bem, faz parte do relacionamento, faz parte de uma brincadeira diferente, faz parte de sair de uma rotina. O problema é quando todas as vezes é só voltado para o desejo de uma das pessoas dentro do relacionamento. Verdade. E a outra sempre sai, né, insatisfeita e se sentindo de alguma forma agredida ou não vista, não sendo escutada e sentida como um todo, né? Como um ser humano com desejos também. Exatamente, exatamente. E aí, até dentro do que a gente está falando, é importante ressaltar que essa antiga, né, lei do débito seria isso. Então, eu estou devendo algo para o meu ou para minha parceira. Tá? Embora se aplica muito mais para a mulher a lei do débito do que para o homem, mas essa visão, né, eu já presenciei isso, que muitas vezes vem, né, esse prejuízo do machismo
no qual que o homem se sente cobrado porque ele tem que dar conta, né? Então ele se sente cobrado. Então, assim, ó, E existe vira vários. um dildo ambulante, né? Um falo ambulante, não um ser humano. Exatamente. E existe vários prejuízos, né? Para o casal, porque o casal eles não entram em sintonia, né? Eles ficam completamente desconectados, né? Porque não há um envolvimento afetivo, existe só o quê? Ah, ele só pensa nele, né? Então, essa pessoa ela fica prejudicada, e aí entra ansiedade, depressão, né? Desejo de separação, de insatisfação, autoestima baixa, 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 Uhum. desvalorização e parece que não, mas dependência afetiva pela pessoa. Sim. É estranho isso, né? Porque eu falei tanta coisa ruim e de repente parece que a dependência afetiva é bom, né? Mas na verdade, essa pessoa ela se sente tão lixo diante das coisas que ela não acredita que ela tem a possibilidade de sentir felicidade tendo um ato sexual. Porque as memórias sexuais dela é tão prejudicada que ela olha para aquela pessoa só como uma única fonte de recurso de sobrevivência. E aí entra tal a tampa da minha panela. Então eu vou ficar com ele mesmo, né? Porque não tem o que fazer, né? Deixa do jeito que tá, vai levando a vida, vai empurrando com a barriga. Gente, não tem nada que cura se ela não quer não buscar ajuda, né? Sim. Então, assim, vai atrás de centenas de coisas, não resolve. Por quê? Porque ela fica dentro desse sofrimento, né? Então, é importante ressaltar o quanto que nós tivemos ganhos, né, as mulheres, e o quanto que nós precisamos entender a nossa individualidade diante do relacionamento. Nós temos que olhar o nosso corpo, olhar com cuidado essa relação, e o que não está legal, eu comunicar e a gente resolver o problema junto. Mas não vai estendendo, né? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando você vê, você já está sendo violentada dentro do seu relacionamento sem perceber que você se permitiu e entrou nessa onda, né? Sim. E E aí o que eu homem também pode. vejo, sim. E aí que a gente vê a grande importância da educação Da sexual educação para sexual. crianças e adolescentes, né? A gente tanto Exatamente. previne as pessoas entrarem. Muita gente acha que dando educação vai sexualizar as crianças e vai antecipar a vida sexual delas. E não é verdade. Todas as pesquisas mostram que isso adia, porque a pessoa entende melhor o porquê que ela vai fazer, como que ela vai fazer, quais são as implicações que isso tem, quais são minimamente as responsabilidades que aquilo vai acarretar, algumas consequências que ela Exatamente. pode ter. E também prevenir abusos. E também esse tipo Isso. de relação não funcional. Porque também não adianta ser essa coisa de terrorismo de, meu Deus, gravidez e infecções. É, Cadê a que fica só afetividade? Cadê nisso. a comunicação? Cadê se conhecer e conhecer o outro? Exatamente, exatamente. Uhum. Eu também levanto a bandeira não só da educação sexual dentro, né, da juventude, né, das crianças e do adolescente, como também para quem já está num 2 relacionamento minutos. já de longo Aham, prazo. Tá, deixa eu terminar rapidinho. Para quem está num relacionamento de longo prazo, tá? Que nem, por exemplo, tem 15 anos de sim, casado. Quando eu casei, não tinha a exatamente. lei do estupro, crime, né, penal do estupro. Tá, graças a Deus nunca Exatamente. passei por isso, mas quantas pessoas, né, que tá numa Exatamente. situação dessa, tá vivenciando isso. Então, gente, a minha bandeira, vocês podem ir lá no meu Instagram, vocês vão ver que é tudo focado aí em relacionamento. Por quê? Porque, é casamento, a Aline está restringindo. Não, eu atendo todos os públicos. Só que eu utilizo essa população para falar nas redes sociais. Por quê? Porque eu vivencio isso. E quando eu casei, não tinha, ninguém me ensinou isso. Então tem que falar, a gente tem que ensinar mesmo, né? As Ó, pessoas que estão num relacionamento a coração longo prazo. pra fora. Coraçãozinho para Coração tirar pra foto. fora. Gente, brigadíssima. O Insta aqui vai derrubar a gente em 1 minutinho. Eu quero agradecer Que muito, Aline, dó! por ter. Uhum, nunca dá conta em 1 hora, passa muito rápido. Então, Eu fico com ai, a que dó. adrenalina a mil, fico nervosa, gente. Mas eu vou salvar, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no meu feed, se Que tudo bom. der certo. E não só no meu IGTV, vai estar no feed É. também.
e eu vou salvar e o quanto antes eu vou colocar no meu canal do YouTube, que vocês acham por Larissa SR Pombo, assim como vocês me acham no Instagram e no Facebook. Que ótimo! Foi um prazer, adorei falar com você, receber você no meu canal, mas eu fui convidada, tá? Eu também agradeço a todas as pessoas que estão aqui no Facebook, no Instagram, tá? Muito obrigada, né? Todo mundo sabe que lá no meu canal, toda quarta-feira, às 21h30, às 21h30 temos aí as